Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Lá em 2020, um caso que foi bastante noticiado foi o caso envolvendo uma moça chamada Mariana Ferrer e que ela acusava um empresário de ter abusado dela, enfim, numa festa lá em Florianópolis. Esse processo ele foi bastante conturbado, uma série de questões foram trazidas, e entre as várias questões que envolveram esse processo, a forma como o juiz e o Ministério Público conduziram, o Ministério Público conduzindo ali a acusação e o juiz conduzindo o processo, foram bastante criticados. E esse juiz, então, ele aparece aí em duas questões no CNJ por causa desse caso, e eu quero comentar essas duas questões, inclusive os dobramentos até legais, legislativos, que esse caso gerou. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Todas as semanas, pelo menos um novo episódio vai ao ar. Recentemente, esse juiz ele apareceu novamente no noticiário por causa de uma das ações que ele havia juizado. Só para a gente entender o caso, né? Na época em que esse caso estava sendo julgado, em que o agressor ou o suposto agressor, o réu, foi absolvido, muitos jornalistas comentaram de que, e aí vários artistas entraram em cena compartilhando e tal, de que o juiz teria usado uma tese de estupro culposo, estupro na forma culposa para absolver o réu, o que na verdade não existe, não existe uma figura culposa do crime de estupro, esse é um tipo penal que só pode ser doloso. Essa expressão ela não consta efetivamente da sentença, e o juiz se sentiu bastante ofendido por terem falado isso dele. Então, esse é o contexto original. Na época da condução do processo, como eu disse, ele foi bastante criticado pela forma como ele permitiu que o advogado da defesa do réu agisse contra a denunciante, contra a vítima, a Mariana Ferrer. Várias questões foram levantadas na época e ele chegou a ser processado no CNJ administrativamente, e o CNJ, por maioria de votos, condenou esse juiz administrativamente com a punição de advertência escrita, porque, e aí eu vou citar um trecho, né, durante a audiência, a vítima que prestou depoimento na condição, né, daquela que estava acusando o outro de ter abusado dela, o juiz teria então permitido que o advogado de defesa constrangesse e humilhasse a influenciadora com questionamentos descabidos que procuravam desqualificá-la. Essa é uma tese, essa é uma técnica infelizmente muito comum em crimes de violência sexual contra a mulher. A defesa, para tentar desqualificar o crime, para dizer que o crime não teria acontecido, ou não teria acontecido o fato da forma como a vítima fala, ele então vai para cima da moralidade dela e questões que não têm nada a ver com o processo, sobre a conduta de vida dessa vítima, são colocadas ali no processo como uma forma de desqualificar tudo que a mulher está falando. O juiz, por não ter se manifestado ali, por ter sido omisso em impedir que esse advogado falasse, fizesse as coisas dessa forma, ele foi punido então. É interessante que no ano seguinte, em 2021, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.245, conhecida como Lei Mariana Ferrer, que justamente pune atos contra a dignidade das vítimas e testemunhas de vítimas de violência sexual e de testemunhas que atuem em processos de violência sexual, justamente para tentar coibir que coisas assim voltem a acontecer. A mulher ela já é revitimizada, a mulher vítima de violência, ela já é revitimizada na polícia, quando ela vai falar sobre o que aconteceu, no judiciário, quando ela vai depor, e não é raro de acontecer dela ainda ser desqualificada, dela ser discriminada e ofendida, e justamente o fato
do juiz não ter se manifestado ali, que levou então a essa condenação. Bom, a questão toda que eu trouxe aqui, na verdade, não foi nem por causa dessa condenação que veio em novembro do ano passado, mas porque recentemente uma das 182 ações, sim, 182 ações, que esse juiz é, ajuizou contra pessoas que o criticaram, uma dessas ações chegou ao fim. Então, assim, como eu disse, várias pessoas, a partir de algumas reportagens, começaram a criticar o juiz por causa da sentença dele, alegando que ele não teria sido, de certa maneira, não teria sido imparcial, que ele teria absolvido o réu com uma interpretação absurda da lei, que seria esse estupro culposo, enfim, eu não vou entrar na questão técnica aqui. O fato é, então, que ele processou 182 pessoas, vários influencers, pessoas famosas, jornalistas e até anônimos, pessoas que simplesmente compartilharam o que estava sendo falado na internet ali naquela época, lá em 2020. Pois bem, ele, um desses processos, no processo que ele moveu contra um jornalista, ele então errou a qualificação desse jornalista, acabou ajuizando a ação contra um homônimo, uma outra pessoa com o mesmo nome que também é jornalista. Essa pessoa, o seu advogado, no processo mostrou que estava errado, que não era ele quem tinha feito aquela reportagem. No entanto, o autor da ação, que é esse juiz, permaneceu firme nesse processo e esse processo então foi extinto sem julgamento de mérito, extinto sem apreciação de mérito, porque afinal de contas o réu nessa ação mostrou que ele não era a pessoa que teria feito a matéria, e esse juiz ainda foi condenado a pagar custas, honorários de sucumbência e também uma multa por litigância de má-fé. Então foram, por causa desses 182 processos, foi aberto um outro procedimento contra esse juiz lá no CNJ, e esse é meu ponto principal aqui, alegando que ele estaria cometendo assédio judicial. Essa é uma questão nova, pelo menos para a grande imprensa e para a doutrina, mas a ideia do assédio judicial é de você instrumentalizar o judiciário, usar o judiciário como um instrumento para provocar danos em outras pessoas. É o caso que já aconteceu também de pessoas criticando determinada igreja, e aí pessoas ligadas a essa igreja ajuizando centenas de ações no país inteiro contra a pessoa que fez a crítica, dificultando enormemente a própria defesa dessa pessoa, algo que a gente já conhece, a figura que eu já falei aqui, inclusive, em outras vezes, do lawfare. Aqui a gente tem também essa ideia de assédio judicial, essa é a acusação pela qual esse juiz está respondendo também perante o CNJ, ou seja, de que ele estaria usando o poder judiciário para intimidar as pessoas que criticaram a sentença dele. Não houve uma crítica à pessoa, houve uma crítica à sentença. Certa ou errada a crítica ou a sentença, essa não é a questão. A questão é que ninguém está acima da possibilidade de receber críticas, e principalmente se você é alguém que representa um poder de Estado, todas as suas ações devem estar livremente colocadas ao escrutínio e à crítica. É claro, se a crítica resvala para alguma questão pessoal, se a pessoa vai falar que o juiz é incompetente, que ele não sabe nada, alguma coisa assim, é outra história. Mas simplesmente dizer que você concorda ou discorda da sentença, que você acha que a sentença deveria ter sido de maneira X ou Y, jamais deveria ser algo que ensejasse a possibilidade de ações, e é justamente aqui que esse juiz, então, diante de ter perdido essa ação, ele agora, então, pediu a desistência de todas as demais ações, e ele, então, pede ao CNJ que o procedimento contra eles por assédio seja também extinto, porque ele, então, agora está desistindo das ações. A gente ainda precisa falar muito sobre essa questão de assédio judicial e lawfare no Brasil. A gente não tem mecanismos efetivos para tratar disso. A questão ainda é muito pouco tratada até pela própria doutrina e pelos próprios tribunais, menos ainda. Isso é uma questão que urge da gente levar em consideração
o uso do Poder Judiciário como instrumento de perseguição e não para defesa legítima de direitos. E, de novo, eu estou me baseando aqui na acusação que está sendo feita contra ele, não estou dizendo que ele tenha cometido nenhuma nem outra coisa. Estou apenas me baseando aqui na acusação que está sendo feita, até porque eu prezo muito pela presunção de inocência, até que haja uma decisão contrária, ele é pressupostamente inocente com relação à questão do assédio judicial. Com relação à advertência que ele levou, essa já está definida, e com relação também à desistência, ao melhor dizendo, a ele ter perdido a ação por ter indicado a pessoa errada, essa também já está definida, sobre isso não há mais discussão. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, assine, compartilhe o canal e a qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.